estamos no mês da família, né? E essa campanha que nós estamos fazendo agora de quarta-feira chama-se Deus de Alianças. E o pastor José falou tão bem sobre aliança na semana passada, né, da diferença entre um contrato e uma aliança, entre um acordo e uma aliança. E hoje, foi o desejo do nosso coração, dentro do tema de alianças e dentro do tema de família, nós podemos falar um pouco, né, da aliança que os pais devem ter com seus filhos. Porque, gente, não é só colocar filho no mundo, né? Né, Giane? João e Giane, tem 4 meninas. Não é só colocar no mundo, né? Quem aqui tem mais de 3 filhos? Mais de 4? Mais de 5? Tá, menos de 3. Olha, se eu tivesse morado nos Estados Unidos, quando o Mateus e a Jéssica eram crianças, gente, eu teria tido pelo menos 4 filhos. Que coisa mais linda a gente vê nos mercados, esses casais, né, com 4 filhos, 5, é escadinha, né? Geralmente é um maiorzinho, o outro, um no carrinho e outro aqui na barriga. Que coisa mais linda! Infelizmente, a nossa cultura do Brasil, né, tá cada dia mais menos filhos. Né? Na nossa época era 2, né, amor? Diz o pastor José que é condição financeira, mas não é só condição financeira, não, porque tem muitos pais que têm condição financeira e decidiram que não querem ter filhos. Não querem, nenhum. Gente, então, assim, filhos é uma bênção. Por isso que, assim, ó, eu estou com o meu joelhinho no chão. Em nome de Jesus, tem alguém que vai ter mais de 2 bebês nessa igreja. Vai ter 3, vai ter 4. Ai, Senhor, dá filhos para o Mateus e para a Amanda, dá filhos para a Jéssica e o João. Glória a Deus. Filhos é uma bênção, filhos é uma herança. Tem um versículo em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gente, olha que forte. Existe uma maldição que vem sobre famílias onde os pais não estão com seu coração convertido aos filhos e os filhos não estão com o coração convertido aos pais. Olha que sério isso. O Novo Testamento, ele termina com esse texto, dizendo que nos últimos dias, né, chegaria um tempo que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Então, é nossa responsabilidade. E quando a gente fala de aliança, não adianta a gente falar de um Deus de aliança, se nós não tivermos aliança com os da nossa casa. Não é só aliança marido e mulher. É importante, pais, vocês saberem que vocês precisam, sim, ter uma aliança com os filhos de vocês, uma aliança perpétua, uma aliança de orar por eles eternamente, né? Quando a gente diz eternamente, claro que até Jesus não voltar, né? Porque lá na glória não vai precisar. Um dia um pastor lá de Balneário, ele disse algo que eu até anotei, e eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: filhos a gente carrega a vida toda, a mãe no ventre, o pai no bolso, e depois em oração e no coração. E é desse jeito, né? Quantas, né? Bom, todas as mães carregaram no ventre. Quantos pais aí carregam no bolso os filhos, né? Se a gente fosse somar qual é o gasto de um filho durante toda a vida, gente, não é pouco. Mas eu não considero um gasto, eu considero um investimento. Aquilo que os recursos que nós temos, que nós usamos para os nossos filhos, para uma boa escola, para uma educação com princípios, para dar a eles o melhor, nós não estamos gastando, nós estamos investindo. Nós, pais, nós temos que ter uma aliança com os nossos filhos. E você que está aqui, que é filho, você também precisa ter uma aliança com seu pai.
A Bíblia diz para os filhos: honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Uma das nações onde a média de vida é a mais alta é o Japão. O Japão, embora os japoneses, a maioria deles não sejam cristãos, mas há um princípio muito forte no meio dos japoneses, que é o princípio da honra. No Japão existe uma ilha onde moram as pessoas que têm maior idade no mundo. É 112, 111, 108 anos. Por quê? Porque eles têm o princípio da honra. E princípio não é só para cristão. Princípios são leis espirituais. E quando nós exercemos os princípios da palavra de Deus, nós temos a promessa dele sendo cumprida na nossa vida. Amém? E hoje, então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre um tempo de guerra que nós estamos vivendo. Em tempos de guerra, estratégias de guerra. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Em tempos de guerra, estratégias de guerra. Né? Então, é muito importante nós sabermos primeiramente que estamos numa guerra, e depois nós temos estratégias de guerra. E a própria palavra de Deus, ela diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, nós, queridos, como cristãos, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Nós precisamos estar atentos às coisas, e não é só porque você já tem seus filhos casados, não. Eu, pastor José, como avós, hoje pesa sobre nós também uma responsabilidade muito grande de poder ser bênção na vida dos nossos netos, de poder ser um canal, um instrumento na vida deles, de poder ensinar para eles também, de poder deixar para eles um legado, tanto quanto nós deixamos para os nossos filhos. Então, queridos, o que está acontecendo hoje é que muitos pais estão adormecidos com as coisas que estão acontecendo. E essa guerra que nós estamos falando, esse tempo de guerra, existe um prêmio dessa guerra, que está sendo travada nos ares, que está sendo travada no mundo espiritual. E o prêmio desta guerra é a próxima geração. Ou seja, são as crianças, são os adolescentes, são aqueles que vão ser os homens e mulheres de amanhã, que serão os líderes de amanhã. Essa guerra que está sendo travada, ela está sendo travada por causa deles. Existe uma guerra do inimigo, nosso arqui-inimigo de Deus, querendo tragar as crianças, querendo tragar os adolescentes. Então, por isso que nós precisamos ter e usar de inteligência. Nós precisamos ser espertos, nós precisamos ser sagazes, nós precisamos estar de olhos abertos, nós precisamos estar vigilantes. Quando a Bíblia diz: vigiai e orai. Olha que vigiar vem antes de orar. Quando Jesus disse isso, vigiar e orar. Vigiar e orar por quê? Porque existe um inimigo, que ele está ao nosso derredor, e a Bíblia diz que ele ruge como leão, procurando uma brecha, para que possa entrar e nos tragar. É isso que o inimigo quer fazer. Existe uma guerra nos ares para tragar com os nossos filhos, para destruir com a próxima geração. Nós precisamos nos posicionar com inteligência, nós precisamos nos posicionar sendo sagazes espiritualmente falando. Nós precisamos ser sagazes, nós precisamos fazer guerra espiritual pelos nossos filhos, nós precisamos ler mais. Nós precisamos ter mais conhecimento do mundo que nós vivemos agora. Quando eu e José éramos líderes, pastores de jovens, era muito interessante, porque a gente ficava sabendo de tudo, né? Todas as modas, todos os modismos. E aí, eu percebi que depois que a gente não pastoreava mais jovens, a gente começa a não saber mais das coisas que está acontecendo. Né? No meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio das crianças, a gente começa
a não saber. E hoje, como a gente tem a Jéssica, que é pastora de adolescentes, então ela conversa muito com a gente, ela conta as coisas, e a gente fica impressionado de saber quanta coisa surge todo dia no meio dos adolescentes, no meio das crianças, no meio dos jovens. Algumas são muito boas, mas outras são terríveis, porque é para destruição. Então, por isso que nós precisamos estar atentos. E a palavra talibã, só para você ter uma ideia, a palavra talibã, ela significa estudante. Né? E o que eles fazem, o talibã? Alguém já ouviu falar aqui de talibã? Todo mundo já ouviu falar, certo? Eles têm uma doutrina que oprimem crianças e mulheres. Então, o que eles fazem? Eles começam desde muito cedo, oprimindo com ensinamentos e com doutrinas, doutrinando. Por isso que um jovem, né, no Talibã, por exemplo, quando ele chega com 13, 14 anos de idade, 15, ele não tem problema nenhum de ser um mártir, né, e morrer pela nação dele, e estourar uma granada, e pegar um avião e jogar num prédio, porque eles foram doutrinados desde cedo. E o que a Bíblia diz? Ensina o quê? O teu filho no caminho que deve andar, para que quando for grande, não se desvie dele. Agora preste atenção, o versículo não diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, mas diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque você está andando junto, você precisa andar junto, e no caminho, enquanto você está andando, você está ensinando. Não é você não estar no caminho e querer ensinar para eles o caminho e achar que eles devem andar no caminho. Não, é você andar no caminho. Enquanto você está no caminho, você vai ensinando. E tem 3 inimigos dessa geração. Gente, desculpa, eu estou muito rouca, né? Está horrível, não está essa voz? Voz de taquara rachada. 3 inimigos dessa geração, que nós precisamos estar muito atentos. É claro que, desses aqui, existe, ramos e ramos e ramos. Mas esses aqui são 3 troncos. 3 troncos de inimigos. 3 áreas muito fortes que nós precisamos estar atentos, que são inimigos dessa geração que querem tragar os nossos filhos. Primeiro, a sexualização infantil. Tem um texto lá em Cantares 3:5 que diz assim, não desperteis o amor até que ele queira. E esse texto, se nós formos pegar ele e contextualizar, nós vamos entender que tem coisas que a gente não tem que ensinar antes da hora. A gente não tem que despertar coisas antes da hora. Nós temos que cuidar com a sexualização infantil. O ano passado, nós fizemos aqui o Girlfriend's Talk, no mês de maio, que era o mês laranja, o mês onde se fala da pedofilia, onde combate o abuso sexual infantil. E a gente falou muito sobre isso. Nós falamos muito. A gente tem que cuidar até com as brincadeiras que muitas vezes nós, adultos, fazemos com crianças. Quer ver você pegar um menininho ali de 5 anos que está na escola, ou está numa festinha, e você fala assim, e aí, você tem uma namoradinha lá na escola? A gente faz isso, muitas vezes. Mas, na verdade, está errado. Porque a gente está despertando na criança algo antes do tempo. Nós estamos despertando o que a Bíblia diz, né? Não desperte o amor até que ele queira. Salomão, ele estava falando ali sobre a amada dele e tudo, mas trazendo para o nosso cotidiano, nós não temos que despertar as coisas antes do tempo. Nós não temos que dar um alimento para as crianças que não condiz com a idade dela. Nós não temos que dar um alimento para um pré-adolescente que não condiz. Pastor, então você é contra a educação sexual infantil? Não, eu sou a favor. Educação sexual infantil
é diferente de sexualizar uma criança. A educação sexual você dá com sabedoria, debaixo da unção de Deus sobre a sua vida. Você dá a educação no momento certo, quando você vê que a criança está começando a fazer algumas perguntas que você precisa responder. Não adianta você tirar o corpo fora e deixar que as pessoas lá fora respondam as perguntas que ela está fazendo. Mas você vai responder numa linguagem apropriada para a idade do seu filho. Isso sim é dever de um pai. Agora, a sexualização infantil. Uma vez eu estava na praia em Balneário Camboriú. Quando eu vi uma mãe, ela estava com a filhinha dela ali, uma menininha, e a menininha tinha uns 3 aninhos de idade, gordinha, coisa mais fofa. Tipo assim, ó, tamanho do Noah. Uns 3 aninhos. E aí a criança estava sentada assim na piscininha e tal, e aí a mãe foi levar ela para ir no mar, e quando ficou de pé, a mãe dela pegou a calcinha, puxou a calcinha dela para fazer fio dental. E era calcinha de criança, bebê. Sabe aquela calcinha bonitinha de biquíni de bebê? Que é gordinha, que é cheinha, que tampa todo o bumbumzinho? E a mãe puxou a calcinha da criança para a criança ficar de fio dental, gente. As danças que os pais ensinam para os filhos. Funk, dança, que não vou nem precisar falar aqui, porque não precisa, né, gente? Você sabe, eu nem vou perder tempo falando os nomes das coisas, porque você sabe. Então, tudo isso é sexualização infantil, e nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos, infelizmente, diante de uma geração sexualizada, de maneira errada. Então, nós, pais, você que é pai de adolescente, cuide do que seu filho tem visto na internet. Eu sempre digo isso, talvez você já ouviu eu dizer, e talvez você está aqui e nunca ouviu eu dizer isso ainda. Mas quando os meus filhos estavam em fase de crescimento, que nós estávamos educando, eu sempre dizia para eles sobre 2 princípios. E eu dizia, a sujeira prevalece sobre a limpeza. Se você pegar uma toalha de mesa branca, colocar na mesa, e cair uma gota de café, e você chamar alguém e perguntar, a toalha está limpa ou suja? O que é que você vai responder? Suja. Não tem como você falar que a toalha está limpa, porque você vai ver uma gota de café na toalha. Ou seja, a sujeira prevalece sobre a limpeza. O que os seus filhos veem de sujeira na internet, entra na mente. Criam imagens. Eu lembro que eu falava para a Jéssica e para o Mateus, quando vocês estiverem vendo alguma coisa, apareceu um nome, alguma coisa, não aperta. Porque pode ser que vai aparecer um vídeo. Eu sempre explicava para eles. Um vídeo pornográfico, alguma coisa que não deve entrar na sua mente. Eu dizia para eles, e eu mostrava esse ensinamento para eles, que a sujeira prevalece sobre a limpeza. Gente, espera aí que eu tenho que beber uma aguinha. Desculpa. A sujeira prevalece sobre a limpeza. Até mesmo nós adultos. Nenhum adulto aqui, em nome de Jesus, eu creio que não tem no nosso meio nenhum adulto aqui que vê pornografia na internet. Amém? Amém. Eu já respondo, amém. Mas se por acaso a gente está passando na internet, ou você está assistindo um filme, aquele filme está muito... Gente, já teve séries, eu e o pastor José começar a assistir, assim, ó, não dá. É muito legal a história, está bombando, a série do momento, está todo mundo assistindo. Não dá, gente, não dá. Porque uma cena que você vê de porcaria, parece que aquilo fica dentro da sua mente. Que coisa nojenta. Então, a sujeira, ela prevalece contra a limpeza. Você tem que ensinar esse princípio para o seu filho, você tem que ensinar esse princípio na sua casa. Para que haja uma proteção sobre ele, para que ele esteja protegido.
Para que ele entenda, não é que você está sendo um pai chato, mas ensina um princípio. Entenda que quando o diabo planta essa sujeira, é porque ele quer dar luz a algo pior lá na frente. Ele quer preparar a mente daquela criança, a mente daquele adolescente, para coisas piores. E fazer com que a mente deles se acostume com a sujeira. Segundo princípio, a luz prevalece sobre as trevas. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, e só uma pessoa acender a luzinha do celular, nós vamos conseguir enxergar. Vamos ou não vamos? Porque a luz pode ser a maior negritude que for, a luz permanece sobre as trevas. Então, você tem que constantemente trazer a luz para dentro de casa. Pais de adolescentes, e talvez os adolescentes hoje vão sair daqui com raiva da pastora. Cuidem com o celular de seus filhos. Hoje, meninas de 8, 9, 10 anos, pré-adolescentes, mandam nudes para os coleguinhas da escola. Manda fotos. A gente já aconselhou pais com esse problema. Porque a filha estava mandando as fotos pro amiguinho. Entende, gente? Isso acontece, dentro da igreja. Ah, pastora, misericórdia, não venho nessa igreja nunca mais. Querido, a igreja é um lugar, não para os sãos, mas é para nós, os doentes. Porque a gente só vai ser são de verdade quando Jesus voltar. Por enquanto, nós estamos todos num processo de santificação. Mas glória a Deus por isso. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não pense você que as 4 paredes de uma igreja protege o seu filho dessas coisas. Por isso que eu estou falando, seja inteligente, seja sagaz. Se o seu filho leva amiguinhos para dentro de casa. Ah, pastora, são amiguinhos da igreja. Ok? Não deixa brincar com a porta do quarto trancada. Fica olhando quais são as brincadeiras. A gente já teve situações assim. Nós já tivemos situações assim. Tivemos lá em Balneário situações assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado, sermos inteligentes. E antes de eu passar para a segunda arma do inimigo, que eu não quero me estender muito, Bruna, eu quero que você coloque aquela foto que eu pedi, por favor. Olha isso aqui, gente. Aqui está a Sawgrass, né, a 10, e a linha amarela lá, Glades. Todos esses pontinhos aqui, são pedófilos nessa área que a gente mora, tá? Depois o papai e a mamãe te falam o que é. Eu não vou falar mais nada assim que incomoda, não. Mas olha só, os vermelhos, os amarelos e os verdes, cada um é um nível, tá? Cada um é um nível. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com quem sua criança está andando, cuidado. Se você desejar depois, existe um site que você pode entrar e você vai ver a foto e o nome de todos eles, todos os pontinhos, tá? Tem a foto de todos e tem o nome completo de todos. Ok? Então, gente, vamos ficar atentos. Segunda coisa que acontece, segundo inimigo dessa geração, drogas. As drogas, elas estão soltas aí. Os pais precisam ficar atentos nos comportamentos dos filhos. Se o filho está tendo um comportamento diferente em casa, né? Desde os olhos, você pode perceber até pelo olhar da criança, do adolescente. O cheiro, o que for. Gente, hoje as coisas são mais modernas ainda, né? Hoje não é só um cigarro, não é só uma maconha, hoje é o cigarro eletrônico, é um narguile, é tantas coisas que vão surgindo. E nós, pais e avós, nós não podemos ser alheios a essas coisas. Nós precisamos estar atentos e entender o quanto isso é importante, de nós sabermos. Terceira coisa, depressão e suicídio. Queridos, nós estamos vivendo numa geração de crianças deprimidas.
crianças deprimidas, adolescentes deprimidos. E é muito importante você perceber como está o emocional dos seus filhos. Como está o emocional? A primeira vez que a Jéssica teve depressão, ela tinha, acho que 14 ou 15 anos de idade. Porque o Mateus, quando ele mudou para o Cefenai, foi a primeira crise que ela teve. Graças a Deus, naquele momento, a gente ficou atento. Só que depois aquilo voltou de uma maneira pior. Então, nós precisamos dar ouvidos, nós precisamos perceber. Você precisa... Lembra que domingo a gente falou? Maridos, chegue para suas esposas e pergunte para elas, tem algo que eu faço que não te agrada? Ou mulheres, pergunte para os seus maridos, tem algo que eu faço, alguma atitude minha que te machuca? E agora hoje eu vou falar, pais, pergunte para os seus filhos. Tem alguma coisa, algum comportamento que nós estamos tendo aqui dentro de casa, que de alguma forma está te prejudicando? Pastora, mas eu não vou tirar minha autoridade? Não, você não vai tirar sua autoridade. Porque a autoridade não é autoritarismo. A autoridade, principalmente de um pai, ela é exercida com a unção de Deus que está sobre as nossas vidas e com respeito e amor. Quando nós respeitamos os nossos filhos, quando nós temos coragem de chegar e perguntar algo, nós vamos ouvir coisas que talvez a gente vai falar, uau, como que eu não percebi isso? Como que eu não sabia? Gente, quando Caim matou Abel, o Senhor fez uma pergunta. Como que ninguém tinha percebido o que Caim estava sentindo, como que estava o comportamento de Caim? Alguma coisa no comportamento de Caim estava demonstrando que o ódio estava latente na alma dele, que ele estava odiando o irmão. Pais, nós precisamos promover o amor entre os filhos. Filhos, vocês também precisam perguntar para os pais, tem algum comportamento meu aqui dentro de casa que está te desrespeitando, minha mãe? Ou está te respeitando, pai? Você tem que ter coragem de perguntar. Se você quer ser um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa perguntar isso para o seu pai. Você não pode ter medo de perguntar isso. Eu acho que está precisando ter, né, uma DR dentro das casas. O que vocês acham? Né? O que vocês acham, adolescentes? Seria bom conversar com os pais ou não? Fala, Maria Gabriela. A Maria Gabriela, não, pode dar muita confusão, vamos deixar assim. Queridos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? De como é importante nós, como pais, buscarmos essa aliança com os nossos filhos, ter uma cumplicidade. É tão lindo, a Jéssica, eu chego a me emocionar, porque a gente conversa todo dia, né, por vídeo e tal, e acho tão lindo quando ela fala, mãe, você é a minha melhor amiga. Ainda que o Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, ele diz, pais, você é pai dos seus filhos, você não é amigo dos seus filhos, mas ele está querendo dizer no sentido de que nós não podemos ser tão amigos ao ponto de esquecermos que nós somos pais. Nós não podemos ser tão amigos ao ponto de concordar 100%. Cara, que legal que você fez, esse baseado aí que você fumou, que legal, cara. Não, não é esse tipo de pai. Nós não podemos ser tão amigos a ponto de não exercermos a paternidade. Mas nós precisamos ser pais e mães amigos dos nossos filhos. Conversar. Se você viu alguma coisa que ele está vendo na internet, gente, acontece.
Eu fui mãe de adolescente. Acontece. Às vezes uma coisa que está vendo, alguma coisa que, surge, chega e conversa. Filho, por que você está vendo isso? O que aconteceu? Quem que te mostrou? É muito importante isso ser colocado em uma conversa. Amém? Queridos, e para encerrar, para que a gente não se alongue muito, o projeto de Deus para uma família é nos levar da juventude até a velhice, perpetuando nossa descendência. O projeto de Deus para mães, para os pais, é que o Senhor nos leve desde a nossa juventude, porque, quando nós temos os filhos, nós ainda somos muito jovens e não sabemos muitas coisas, mas que o Senhor nos leve desde da paternidade jovem, de quando nós tivemos os nossos filhos, até a nossa velhice, que nós já teremos netos e bisnetos, perpetuando a nossa descendência sobre a face da terra. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Se nós não pudermos, queridos, deixar um legado para os nossos filhos, meu Deus, nós somos os piores pais da face da terra. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança que o Senhor nos deu. Se eu entrego uma herança para alguém e essa pessoa não sabe zelar e não sabe cuidar desta herança, então ela não merece esta herança. Se o Senhor colocou nas minhas mãos um filho como herança, eu tenho que saber cuidar desta herança. Porque um dia o Senhor vai perguntar. Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Igreja Batista da Paraíba. E ele diz que quando ele chegar no céu, que ele imagina que Deus vai fazer algumas perguntas para eles. E a primeira coisa que Deus vai perguntar: o que você fez com a mulher que eu te dei para ter uma aliança? Como você cuidou da mulher que eu te dei da aliança? A mulher da aliança. Essa é a primeira pergunta. A segunda: o que você fez com a herança que eu te dei? E a terceira pergunta, como ele é um pastor, ele diz que Deus vai perguntar: o que você fez com a minha noiva? Olha que sério. Olha que sério, o Senhor perguntar: o que você fez com a sua herança? A herança que eu te dei. Você soube cuidar dessa herança? Você cuidou com zelo? Ou você deixou ela jogada e deixou o ladrão vir e roubar a herança tão preciosa que eu te dei? Então, 3 funções dos pais: ensinar, orientar e disciplinar é a primeira coisa. Segundo, motivar e impulsionar. Terceiro, deixar um legado para os filhos. Como que nós, e aí eu já vou pedir o pastor Mateus para ir subindo aqui, que eu quero terminar rapidamente. Como que nós, queridos, vamos dar destino aos nossos filhos? Essa aliança que nós vamos fazer com os nossos filhos, que nós temos que fazer com os nossos filhos, é para dar destino a eles. Você precisa dar destino à sua descendência. Não tenha medo de ter filhos. Se você ainda não casou, ou se você tem só um filho, não tenha medo de ter mais filhos, não tenha medo de ter filhos. Filhos é bênção. Mas lembre-se que você tem que deixar um legado para eles, dar destino a eles. Para onde eles irão? Se hoje você não estiver mais na vida deles, para onde os seus filhos irão? Será que eles vão poder dizer: o meu pai, a minha mãe me ensinou isso? Eu sei que hoje, queridos, é muito difícil, às vezes, tocar no assunto de família. Nós estamos vivendo em uma época onde existem as blended families, as famílias misturadas. Às vezes é um casal que a mulher já casou uma vez, já tem os filhos dela, ele já casou, já tem os filhos dele, os dois juntos têm outros filhos. São famílias misturadas. Às vezes nem sempre o filho está sendo criado na mesma casa pelo pai e pela mãe. Eu sei que isso é duro e é muito difícil, mas é uma realidade, nós não podemos nos esconder da realidade. Mas se você tem o Senhor Jesus na sua vida,
O tempo que seus filhos estiver com você, o tempo que você gasta com seus filhos durante a semana, seja ele uma tarde de domingo, seja ele a cada 15 dias, ou se seus filhos ficam uma semana com você, uma semana com o pai, ou uma semana com você, uma semana com a mãe, lembre que o seu propósito é dar destino aos seus filhos. É colocar a mão na cabeça deles e orar por eles, repreendendo as influências de Satanás. É colocar a mão na cabeça deles, declarar as bênçãos do Senhor. É colocar a mão na cabeça deles e dizer: meu filho, você é um vencedor, você é um abençoado. A bênção do Senhor repousa sobre a sua vida. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Como que nós damos destino aos nossos filhos? Primeiro, dando a eles tempo de qualidade. Os filhos, eles querem mais a presença do que os presentes. Os presentes não suprem a presença dos pais. Por mais que os filhos gostem dos presentes, mas eles nunca vão substituir a presença de um pai ou de uma mãe. Então, dê aos seus filhos a qualidade que é devida a eles. Porque os filhos querem mais presença do que presentes. O tempo é a moeda de maior valor que nós podemos dar aos nossos filhos. Um dia eu e José, quando nós pastoreávamos os jovens, nós entendemos naquele momento que se nós estávamos discipulando os jovens, e foram muitos jovens, vocês sabem disso, mas na mesma medida nós tínhamos que discipular os nossos filhos. Então nós não perdíamos uma oportunidade, uma sequer. Se nós saíamos às vezes da rede de jovens no sábado à noite, a gente pegava a Avenida Atlântica em Balneário Camboriú, e eram bares, e eram muitos jovens, às vezes se drogando, bebendo. Ali estava o Mateus e a Jéssica no carro, e a gente ia discipulando, a gente ia ensinando no caminho. A gente ia contando, falando, mostrando, alertando. Nós perguntávamos o que eles pensavam daquilo, a gente deixava eles falarem. Então nós precisamos gastar tempo de discipulado. O discipulado não é você colocar numa cadeira e pôr o dedo e ficar dando bronca. Não, existe momento de correção, sim, existe, elas são necessárias. Mas o discipulado é uma conversa, é um bate-papo. Numa viagem você discipula. Uma vez nós estávamos num Hotel Fazenda, lá em Gaspar, em Santa Catarina. E eu acho que a Jéssica tinha de 5 para 6 anos, o Mateus talvez uns 8. E esse hotel, ele fica num lugar, hoje ele já é um hotel muito grande, mas na época ele ainda era muito pequeno. E à noite, eles apagavam, o restaurante ficava lá embaixo, perto das piscinas, e eles apagavam todas as luzes às 10 horas da noite. Então, se você apagasse a luz da sacada do quarto, você via as estrelas, literalmente, porque não tinha nenhuma luz, nenhuma. E a gente estava com o Mateus e a Jéssica. E a gente nunca perdeu a oportunidade de, quando estar com eles, de falar das coisas do Senhor. E ali, eles estavam ali, a gente conversando, e a gente tinha posto um colchão no chão, perto da cama, e eles estavam ali. E o José, a gente começou a conversar das coisas de Deus, e o José falou: vamos lá para fora, vamos adorar a Deus. E nós saímos na sacada, apagamos a luz do quarto, para que a luz não traspassasse a porta, né, de vidro, para que a gente conseguisse ver bem aquelas estrelas. Só que estava nublado, bem nublado aquele dia, e não tinha nenhuma estrela. E o José começou a cantar uma música. E ele começou a cantar, e no que ele começou a cantar, nós começamos a cantar juntos. Você lembra, Mateus? E o José abraçou a gente ali naquela sacada, e ele falou: Senhor, se revela ao Mateus e a Jéssica. Dá a eles, Pai, um sinal. Risca o céu para a gente. Quando José orou, queridos, nós vimos como se tivesse vindo um vento, porque as nuvens, elas começaram a passar rápido, e o céu começou a ficar estrelado, e a gente começou a glorificar: Senhor, muito obrigado, porque o céu estava abrindo. Mas não bastasse, queridos, o céu abrir instantaneamente, naquela rapidez, nós levamos um susto, quando de cima aqui do prédio, porque a gente estava aqui na sacada, então o prédio estava aqui, de cima aqui do prédio, a gente
Eu não sei se a gente escutou o barulho ou se a gente imaginou o barulho, porque foi tão forte. Vocês já viram quando solta um rojão que faz tss, não faz assim, o rojão? De cima aqui do prédio, fez assim, ó. Tss. Gente, e foi com tudo, uma estrela cadente. Eu nunca vi uma estrela cadente daquele tamanho. Ela riscou e ela caiu aqui na nossa frente. Eu lembro que a Jéssica, ela começou a chorar tanto. Ela entrou para dentro do quarto, ela ajoelhou naquele colchonete do quarto. Ela começou a chorar. E nós fomos visitados pela presença de Deus naquele lugar. Isso é discipular os filhos. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Toda vez que a gente vinha passar férias com eles aqui nos Estados Unidos, a gente tinha uma regra. Então, cada dia o devocional era um que fazia. A gente fazia à noite, depois que a gente chegava dos parques, tudo. A hora que a gente ia deitar, a gente tinha aquele tempo, pijaminha, tudo. E cada dia um trazia a palavra. Isso eles tinham 8 anos, 9 anos, 10 anos. Uma hora era a Jéssica, outra hora era o Mateus. É assim que nós ensinamos. Segundo, corrigindo e ensinando com coerência. Sobre isso você já sabe. Autoridade, querida, é a coerência entre palavras e ação. Não adianta você querer exercer uma autoridade só com palavras, se as suas atitudes não condizem com as palavras que você fala. Terceiro, amando e cuidando da mãe deles. Uau, que forte isso. Que forte. A Bíblia diz, e o pastor José falou isso domingo, que o homem é o cabeça da mulher, que a esposa é a glória do marido. Quando o homem ama a mãe dos seus filhos, pastora, mas espera aí, a gente já não vive mais junto, já há muitos anos que a gente não está, eu criei sozinho, ok, mas respeite. Quando falar dela para os seus filhos, fale com respeito. Quando falar do pai dos seus filhos para ele, se ele não está presente, fale com respeito e com admiração. Ele pode ter sido o marido mais canalha do mundo, mas ele continua sendo o pai do seu filho. E se ele não liga para o filho, ele vai prestar contas com Deus. Mas ensine o seu filho a honrar. Ensine o seu filho a honrar. Honrar de que forma? Talvez eles não tenham contato, mas não permita o seu filho xingar a mãe ou o pai, porque não vive com eles. Não permita. Filho, infelizmente o seu pai teve atitudes erradas, talvez hoje ele não te procura, mas ore pela vida dele, peça para Jesus para ele ter um encontro com o Senhor. É assim que nós temos que fazer. E por último, orando e ofertando pelos nossos filhos. Quando nós oramos e quando nós ofertamos pelos nossos filhos, Deus muda destinos. Eu não tenho tempo aqui para contar mais, vocês já ouviram tantas vezes as nossas histórias. A história de quando eu semeei o meu piano pela vida do Mateus, porque ele não queria mais saber do teclado, de nada, e era só o tênis. Em menos de um mês, como que ele chegou em casa, e ele jogava aquela mochila do tênis, porque ele treinava da 1h até 5h30, ele jogava aquela mochila e suado, ele já sentava no teclado. Tantas ofertas, queridos, mas também tantas orações. A Edmeia Williams, uma grande pregadora, ela diz que nós, mães, nós temos o poder de orar pelos nossos filhos, aquilo que no inconsciente, no profundo, eles gostariam de orar a Deus, mas eles não sabem que gostariam de orar aquilo. Nós temos, principalmente a mãe, o pai, claro, a presença do pai. Se a gente for falar sobre a figura paterna, dá mais uma noite só falando da figura paterna. Mas a mãe, querido, quando nós geramos, a placenta, ela começa aqui pelo cordão umbilical, já vai, né, ela vem lá do útero e já se conecta aqui no cordão umbilical, tudo aquilo. E quando aquela criança, ela é toda alimentada por aquele cordão, tudo que ela precisa de nutrientes, tudo aquilo é passado. Como não tem
jeito de dizer que nós, mães, não sabemos que nosso filho está passando por uma situação e não perceber isso. Só se nós estivermos muito frias e muito, mas muito longe de Deus. Porque nós sabemos sim, nós sabemos orar pelos nossos filhos, coisas que lá no inconsciente, a alma deles gostaria de orar, mas eles não sabem que eles precisavam daquela oração. Por isso eles não oram. Por isso eles não fazem essas orações, porque eles não sabem, pela pouca idade deles, pela imaturidade, eles não sabem que o que eles gostariam é de fazer aquela oração, mas nós pais sabemos, nós mães sabemos, nós podemos orar pelos nossos filhos de uma maneira excepcional, Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus na sua vida, pai. Não limite o poder de Deus na sua vida, mãe. Existe algo sobrenatural que Deus deu a você. Oh, meu Deus. Aleluia. Fique de pé neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Existe algo tão precioso, tão poderoso, tão forte que o Senhor nos deu, queridos. A paternidade é algo tão sublime, é tão poderoso. Ah, como nós precisamos hoje fazer uma aliança, de orar pelos nossos filhos todos os dias da vida deles. Uma aliança de ofertar no altar do Senhor pela vida deles. Jó, ele fazia isso. Ele acabava as festas na casa de Jó, ele ofertava, porque ele dizia: se porventura os meus filhos pecaram, eu já estou oferecendo uma oferta aqui no altar, para que o Senhor perdoe o pecado deles. Nós precisamos dar tempo para os nossos filhos. Nós precisamos ter coragem de conversar coisas que às vezes a gente não quer conversar, porque a gente pensa que a nossa autoridade vai ser abalada. Não vai ser abalada. Pelo contrário, seus filhos vão te admirar muito mais, porque eles vão ver que você está verdadeiramente se importando com eles. Eles vão te admirar muito mais. Muito mais. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Se você está com seus filhos perto de você, faça uma aliança com eles agora. Diga: filho, eu quero orar por você. Eu vou orar, eu prometo, diante do meu Deus. Eu faço uma aliança com você agora, de orar por você todos os dias. Mesmo que um dia você esteja casado, morando num outro país, mas eu quero estar aqui para você. Eu quero te ensinar no caminho. Eu quero ofertar no altar do Senhor pela sua vida. Oh, aleluia, há poder nas alianças. Talvez você nunca abraçou seu filho como você vai abraçar agora, mas dê um abraço aconchegante. Se você precisar sentar, né, como o pastor Tiago acabou de fazer, senta, abraça, beija. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Oh, Senhor, muito obrigada, Deus. Quero chamar o pastor José para orar pela sua vida. Há uma unção de Deus aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Senhor. Glória a Jesus. Vai falando com seu filho. Vai ministrando na vida dele. Glória ao teu nome, Senhor. Te damos graças, Espírito Santo, por essa palavra. Senhor, a tua instrução, ela é poderosa para nos ajudar a levantarmos uma geração que vai, Senhor, conquistar a terra, uma geração que andará em autoridade espiritual, uma geração que será ousada, uma geração criativa, uma geração poderosa, não só em palavras, mas no poder do Senhor. E nós oramos, ó Deus, pelas famílias
da embaixada, por cada um dos nossos filhos, adolescentes, crianças, já adultos. Oramos por eles, para que o diabo não os toque, mas para que eles se levantem, ó Deus, na sua geração, e marquem a sua geração, e que não sejam, ó Deus, de modo nenhum, presas do inimigo, nem motivo de vergonha, mas que sejam motivo de honra e glória sobre a terra. Essa é a nossa oração, que não falte a eles o suprimento do Senhor, que eles possam comer o melhor dessa terra, serem cabeça e não cauda, andarem de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar só um minutinho, rapidamente. Glória a Deus. Essa palavra vai estar no YouTube da Embaixada Church. Eu acho que é uma palavra que você pode compartilhar para aquelas mães que não estão aqui. Eu creio que daqui 1 hora, 2 horas já estará lá, disponível no YouTube, né? E você pode compartilhar. Eu acredito que vai ser bênção para muitas pessoas. Se você quiser enviar para alguém do Brasil também, faça isto, vai ser uma grande bênção. Eu quero só passar aqui rapidamente um vídeo de um evento que nós vamos ter, que é o Business Boost Business, que é o nosso impulsionamento de negócios. E eu queria muito que você visse esse vídeo. Eu quero falar, tá aí não? Hoje não? Domingo estava? Tudo bem. Até domingo a gente impulsiona. Vai achar ali? Tiraram do computador? Pronto, tá ali. Ignition sequence start. 3, 2, 1. All engine running. Dia 5 de março, nós vamos ter um dia inteiro de treinamento aqui. Sabe quando você chega num patamar do seu negócio que parece que bate num teto? Eu não sei quanto tempo você é empreendedor, eu já tive muitos empreendimentos na minha vida, negócios que eu comecei, outros que foram longe, outros que terminaram um ciclo, mas parece que quando a gente está num crescimento, a gente chega num nível da vida, parece que bate num teto, dali a gente não passa. Os nossos resultados continuam sendo os mesmos, um ano após o outro ano. Nesse momento, nós precisamos de um impulso para irmos para um outro nível. Então eu quero te convidar, você que é empresário, se você conhece alguém, você que é empreendedor, de repente está começando um novo projeto, vai ser uma grande oportunidade, dia 5 de março, é um sábado, vai ser das 9 da manhã até o final da tarde, e vamos ter alguns convidados, especialistas em marketing digital, especialistas em alta performance, desenvolvimento, liderança. Vai ser muita coisa boa, que eu tenho certeza que pode te ajudar. Se você conhece algum empreendedor, algum empresário, convide também. São somente 100 vagas. E nós temos o primeiro lote, né, o valor é $180, mas é $60 até segunda-feira, que é para as pessoas da igreja, e esse primeiro lote. Somente até segunda-feira, $60, só 100 vagas. Então fica o meu convite para você, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, e aonde você colocar a planta dos pés, que ali possa ser terra santa, e aonde você impuser as suas mãos, que as maravilhas, que a prosperidade de Deus se manifeste em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.